Bom dia, meus irmãos. Estamos iniciando mais uma aula da nossa EBD no estudo do livro de Apocalipse. E hoje, especialmente, nós estamos encerrando o estudo desse livro, né? Nós vamos começar essa aula, mas antes, como de costume, nós vamos nos elevar a Deus em uma palavra de oração. Oremos. Pai, eu quero agradecer a Ti, Senhor, pelo momento que temos hoje separado para o estudo da Sua palavra, especialmente hoje porque estamos encerrando esse estudo. Quero agradecer, Senhor, pela oportunidade de termos estudado este livro e por aquilo que o Senhor nos ensinou, nos esclareceu. Obrigado, Senhor. Clamo ainda pelo dia de hoje, por essa aula, pelos irmãos que estão presentes, que estão acompanhando, e que possa ser um momento agradável de estudo e de compreensão da Sua palavra. Abençoe a Sua igreja. Assim nós oramos agradecidos, no nome de Seu Filho Jesus. Amém. Lição de número 13. A revelação final. Alvos da nossa lição. O aluno será capaz de alcançar os objetivos gerais, conhecer a visão de João sobre a revelação final e compreender que as promessas reveladas serão cumpridas. E como objetivos específicos temos: 1. Descrever a visão recebida de João e seu significado, e 2. Expressar adoração pública a Deus. A lição de número 13 tem como texto bíblico o livro de Apocalipse no seu capítulo de número 22. E o texto áureo é Apocalipse 22, verso de número 5, que diz o seguinte: E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpadas nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Introdução. Dois pontos eu destacaria aqui para a gente começar o nosso estudo nessa lição de número 13, né? O primeiro é que o céu é mais do que o nosso destino, mas deve ser a nossa motivação. É verdade que muitas vezes nós estamos fazendo, às vezes, uma viagem, por exemplo, e estamos indo para um determinado local e não estamos motivados para ir para aquele local. De maneira nenhuma deve ser essa a situação de nós como servos do Senhor, né? Nós devemos estar constantemente ansiosos, desejosos, né? Motivados para a vida eterna ao céu junto com o nosso Pai. Foi essa mesma motivação da visão da cidade celestial que os patriarcas lá na antiguidade tiveram como motivação. Então, para nós, como servos do Senhor, isso também deve ser uma motivação para nós, não apenas um destino final. Como número 2, né, eu trago aqui uma questão muito delicada de nós, como servos do Senhor. Né? A garantia do céu não deve ser, de maneira nenhuma, desculpa para descuido espiritual. Alguma coisa do tipo assim: bom, o céu está garantido. Eu sei que nós não fizemos nada para merecer e o sacrifício para poder chegarmos lá foi feito por Jesus. Eu apenas aceitei esse sacrifício, né? O sacrifício que foi difícil. Eu sei que é pela graça, mas isso de maneira nenhuma pode ser alguma coisa para a gente ficar extremamente tranquilo e despreocupados e desinteressados. Mas muito pelo contrário, a gente deve estar extremamente motivado. Porque se nós cairmos no outro extremo, tá tudo tranquilo, tá tudo feito, já fizeram, não tem nada mais para fazer, nós vamos cair no descuido espiritual. E isso não agrada de maneira nenhuma a nosso Deus. Então, como servos do Senhor, nós devemos estar motivados e também cuidadosos para não cairmos no descuido espiritual. Ponto número 1. A Nova Jerusalém. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todos sempre. Apocalipse capítulo 22, versos de 1 a 5.
Ponto 1. A Nova Jerusalém. João inicia o capítulo 22, e o último do livro de Apocalipse, né, traçando e revelando, né, características da cidade celestial, da Nova Jerusalém. Ele fala que nessa cidade não vai ter mais lágrimas, dor, tristeza, separação, maldição, noite, e relata características maravilhosas, né? Deus vai estar iluminando toda essa cidade, a todo lugar. E o mais importante que ele fala daí é que teremos vida eterna. Quando ele fala da vida eterna, isso é simbolizado no trecho que ele fala: rio da água da vida, claro como cristal, que saiu do trono de Deus e do Cordeiro. A vida eterna reservada no paraíso, na cidade celestial, na Nova Jerusalém. Ponto número 2: guardar a palavra do Senhor. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse capítulo 22, versos de 6 a 11. Ponto 2. Guardar a palavra do Senhor. 1. A revelação do Apocalipse é absolutamente confiável. Veja, João tem uma preocupação muito grande de mostrar a confiabilidade que se deve ter no livro de Apocalipse. Ele deixa bem claro que não é o Apocalipse do João, mas é o Apocalipse de Jesus. Ele foi inspirado e foi a ele revelado aquilo que deve ser escrito. E Deus o revelou através da presença de um anjo, e esse mostrou para ele várias coisas e falou também. E orientou aquilo que ele devia, aquilo que não devia escrever também nesse livro. Portanto, essa palavra é a palavra de Deus, aquela mesmo que Deus inspirou os antigos profetas lá no Velho Testamento a falar aquilo que o Senhor tinha como revelação para nós e para o povo daquela época e para nós até os dias de hoje. Então, João tem uma preocupação muito grande no começo desse capítulo, capítulo 22, de mostrar que a palavra é confiável. Deus está autenticando o Apocalipse como livro absolutamente inspirado, portanto, confiável a todos nós. 2. A observância da revelação do Apocalipse produz bem-aventuranças. Versículo de número 7. Lá nesse mesmo versículo de número 7, nós encontramos a palavra guardar. Guardar. Que para nós pode ter dois significados extremamente importantes. O primeiro, guardar, significa aceitar o conteúdo legítimo como ele é, não mudar absolutamente nada. Isso significa valorizar a integridade do texto bíblico. Ainda, em segundo lugar, guardar pode ter e tem o significado de obedecer, praticar, observar. Isto quer dizer valorizar a importância do texto. As profecias que nós encontramos no livro do Apocalipse não podem, de maneira nenhuma, ser interpretadas como nos dias de hoje muitos interpretam, com uma curiosidade apenas daquilo que vai vir a acontecer no futuro. O livro do Apocalipse não é um jogar carta de tarô, não é uma pesquisa sobre astrologia daquilo que vai acontecer, não é um jogo de búzios. Na verdade, ele vem nos revelar, informando aquilo que vai acontecer, mas mais do que simplesmente informar aquilo que vai acontecer no futuro, é importante que a gente esteja se preparando para aquilo que vai acontecer no futuro.
E esse preparar significa viver nos dias de hoje de maneira condizente com aquilo que é a vontade de Deus para seus servos, nós nos dias de hoje. 3. A mensagem do Apocalipse vem de Deus. É sobre Jesus por meio do anjo a João para a igreja. Versos 8 e 9. Alguns pontos a serem destacados. A. Deus é a fonte revelatória do livro. Lá no versículo 6, João já tinha dito que o anjo foi enviado por Deus. E Deus usou o anjo para revelar as coisas que ele desejava a João e esse revelar a todos nós através de escrever o livro de Apocalipse. Portanto, Deus é a fonte revelatória. B. Jesus é o conteúdo da mensagem do livro. Nós vemos no livro que fala-se a respeito daquilo que fez Jesus, a sua noiva, a sua vida, sua vitória, sua luta. Jesus, o personagem central. C. O anjo foi instrumento que Deus usou para mostrar a João o conteúdo do livro. Importante, o anjo foi apenas o instrumento que foi usado. A revelação não é do anjo, é de Deus. D. João foi a testemunha ocular e o recipiente da revelação. João viu, João ouviu. E isso deixou ele estarrecido ao ponto de cair aos pés do anjo. E o Senhor o levantou, e o anjo rejeitou toda e qualquer possibilidade de adoração a ele, anjo, por parte de João. E a igreja foi o destinatário do livro. Importante, no começo do livro está lá, as 7 igrejas da Ásia. O irmão deve lembrar que 7 é um número completo, significa totalidade. Portanto, a gente entende, nós entendemos, que o livro não teve apenas e tão somente como destinatário aquelas 7 igrejas, mas a totalidade da igreja, seja naquela época, seja nos dias de hoje. Portanto, esse livro é atual, é revelação feita a nós nos dias de hoje. Ponto 4. A mensagem do Apocalipse não deve ser selada, mas proclamada. Versículo de número 10. Quando nós vemos a revelação feita a Daniel, lá no livro do seu próprio nome, livro de Daniel, nós vemos que o Senhor revelou a ele coisas a respeito do futuro, mas foi ordenado a ele que selasse, esperasse. Enquanto que João, lá no livro de Apocalipse, a ele foi ordenado claramente de que ele pudesse e deveria proclamar, anunciar aquelas palavras. A mensagem final da vitória de Cristo da igreja precisa ser publicada, anunciada, pregada a todo o povo. Não é uma mensagem que deve ser guardada, escondida, porque é uma mensagem de vitória final do Senhor. Por isso a mensagem deve ser proclamada. Ponto número 3. O justo julgamento do Senhor. Apocalipse 22, versos de 12 a 17. Diz assim: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Continuando, ponto 3, o justo julgamento do Senhor. 1. Jesus virá como aquele que julga retamente. Versículo de número 12. Né? Ele vem julgar, ele vem com galardão, ele vem retribuir a cada um segundo as suas obras. Tome cuidado, galardão, obras. 2.
Jesus é o juiz que tem credencial para julgar retamente, o versículo de número 13. E ele tem credencial para isso. No texto fala que ele está no começo e está no fim. Ele conhece tudo. Ele é o Pai da eternidade, a origem e a consumação de todas as coisas. Ninguém vai poder fugir do julgamento de Jesus. 3. O critério para a salvação não são as obras, mas a obra vicária de Cristo na cruz. Importantíssimo destacar isso, certo? Os santos não são justos por causa das suas obras, porque não há justiça em nós. A justiça que há em nós é pela justificação do sangue de Jesus Cristo, que foi vertido lá na cruz. Esse sim nos torna justificados por causa do seu sacrifício. Portanto, os habitantes da Nova Jerusalém entrarão na cidade pelas portas. Não tem porta dos fundos, só tem as portas da frente. E vão entrar, porque foram justificados por causa do sangue do Cordeiro. 4. Todos aqueles que não foram lavados pelo sangue do Cordeiro ficarão de fora da cidade. No versículo de número 15, assim o diz. Ou seja, aí nós temos a apresentação de um contraste do destino. O destino daqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo Jesus, que são justificados, é a entrada pela porta da frente, pelas únicas portas que existem nessa cidade. Agora, aqueles que não foram achados justificados pelo Cordeiro, esses serão lançados fora da cidade, não poderão entrar. E não apenas não vão entrar, serão lançados no fogo do charco, do lago do fogo e do enxofre, para a eternidade. Ponto 5. Depois do juízo é impossível mudar o destino das pessoas. Nós lemos lá em Gênesis 2, versos 1 e 2, que a obra da criação lá foi concluída. Em João 19, 30, que a obra de redenção foi consumada. Em Apocalipse 21, 6, a consumação de todas as coisas foi declarada. Agora o destino final das pessoas está selado. Essas palavras do texto, nos dizem que naquele momento acabou as oportunidades. Não temos mais oportunidade para mudar a situação das coisas. Se você for encontrado sujo, sujo ficará. Se você for encontrado lavado pelo sangue de Cristo, lavado você está. Justo você já é encontrado. Portanto, as coisas têm um limite. Há um tempo para se arrepender. Chegado o julgamento, não há mais tempo. Aquilo que você é, é. Aquilo que foi, foi. Não há mais como mudar o seu destino. Ponto 4. A noiva aguarda o seu senhor. 1. O Senhor da glória promete vir buscar a sua noiva sem demora. Jesus, como noivo da igreja, ele se preparou, ele assumiu um compromisso diante da noiva em amor. E ele, inclusive, já pagou o dote dessa noiva. E o dote foi caro. Foi o seu sangue vertendo na cruz. Agora a noiva deve se preparar para o momento do casamento, do encontro com seu noivo. Em breve ele virá, ao som de trombetas, para buscar a sua noiva. Ele voltará em breve. Mas daí levantamos um questionamento, Um questionamento que é feito por muitos. Mas se ele prometeu voltar em breve, por que já passa-se mais de 2000 anos e ainda não voltou? Qual o motivo? Pedro justifica isso. Segundo a Pedro, lá no capítulo 3, ele fala, Pedro responde por quê? Deus deseja dar ao homem oportunidade de se arrepender para que seja salvo. Como nós vimos no ponto anterior, chegado o julgamento, acabou o momento de oportunidades. Não há mais como se arrepender. Sujo você foi encontrado, sujo você vai ficar. Limpo pelo sangue de Jesus, limpo você estará. Portanto, Pedro declara que o Senhor atrasa, demora essa volta, para dar cada vez mais oportunidades de arrependimento e mudança das pessoas. Ponto 2. A noiva do Cordeiro deve clamar ansiosamente para que o seu noivo venha. Lá no versículo 17 assim o diz. O grande anseio da noiva é
pelo noivo, não pela casa. Tudo bem, a casa também é importante, né? A Nova Jerusalém, mas mais do que a casa, a noiva está ansiosa porque quer seu amado. Ela anseia não apenas o paraíso, mas o amado da sua alma. Assim deve ser a igreja em relação ao seu noivo, mais do que paraíso, mas estar com seu amado Jesus Cristo. O clamor, portanto, da noiva é: vem, e venha logo, venha sem demora. Maranata, venha, Senhor Jesus. A oração da igreja é: Senhor Jesus, leva ao bom termo o teu plano na história com vistas à tua vinda. Ponto 3. A noiva do Cordeiro clama insistentemente para os sedentos virem a Jesus. Um ponto muito importante. A igreja que ama verdadeiramente ao seu noivo, Jesus Cristo, enquanto o noivo não chega e ansiosa está pela vinda dele, não está de braços cruzados, mas está proclamando a vitória em Cristo Jesus para todos, para que todos saibam que Cristo Jesus, ele realmente tem a verdadeira água da vida, que pode matar a ansiedade e a sede que cada um carrega dentro de si. A verdadeira igreja, a igreja de Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, enquanto ela estiver aqui esperando, ela está ansiosa pela volta de Jesus, mas é uma igreja comprometida com o evangelismo para trazer novos a encontrarem com o noivo. Ponto 5. A permanência da revelação. Apocalipse capítulo 22, versos de 18 a 22. Diz assim: Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz: Certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. 5. A permanência da revelação. A mensagem do Apocalipse precisa ser mantida íntegra. Muitos falam e dizem que a Bíblia é um livro de contos, de fábulas, e que não deve ser levado a sério. É apenas mais um livro dentre tantos outros. Se somos cristãos, nós precisamos, é urgente isso, acreditarmos no caráter divino das Escrituras, que foi inspirado divinamente. Porque se isso não é verdade, nós não aceitamos isso como sendo verdade, que sentido tem a nossa fé? Portanto, a palavra do Senhor não pode ser interpretada como muitos nos dias de hoje o dizem, como apenas sendo uma bela fábula. É a palavra de Deus escrita e revelada a nós como homens. A mensagem do Apocalipse precisa ser mantida íntegra. Do mesmo jeito que alguns contam como uma fábula e que não deve ser levada a sério na sua integridade, alguns, ao contrário, usam de misticismo para tentar acrescentar algo às Escrituras, como se as Escrituras já não fossem completas em si mesmo. Tudo aquilo que o Senhor desejou revelar a nós, assim o lhe fez com as Escrituras. Nada mais precisa ser acrescentado, nada falta. Paulo diz que, ainda que venha um anjo do céu para pregar outro evangelho, deve ser esse rejeitado. Terminando então, concluindo. 1. A última promessa das Escrituras diz: Certamente venho sem demora. E a última oração: Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, verso de número 20. E 2. Após essa fervorosa oração de anseio pela segunda vinda de Cristo, segue a bênção. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Apocalipse 22, 21. Amém. Espero, sinceramente, que tenha sido não apenas a lição do dia de hoje, mas o estudo desse livro
do Apocalipse durante esses 3 meses aproximadamente que nós estivemos estudando tenha sido um momento proveitoso, um momento que tenha sido uma bênção na sua vida, assim como foi na minha vida. Desejo a todos vocês um ótimo domingo e que Deus abençoe a todos. Até mais.